A liturgia de hoje nos traz algumas reflexões importantes. Nós cantamos no Salmo, agora há pouco, algo sobre a natureza de Deus mesmo. Quando se diz: ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As 4 leituras de hoje vão falar dessa característica de Deus. Deus que é um Deus clemente, que é um Deus misericordioso, que é um Deus que tem paciência conosco. Isso é importante por quê? Porque nós crescemos e às vezes recebemos como herança uma visão de Deus que talvez não corresponda, que não seja aquela que Jesus nos revela. Por uma série de motivos, e isso não é de hoje, já vem de muito tempo, às vezes nós desenvolvemos medo de Deus, porque enxergamos nele alguém vingativo, alguém severo em excesso. Isso, entre outros motivos, é porque nós temos uma tendência de projetar em Deus o que é humano. Nós temos impulsos de vingança e projetamos isso em Deus. Nós temos impulsos de querer eliminar os outros que não concordam conosco ou que têm alguma característica que não nos agrada e projetamos isso em Deus. Só que, quando nós fazemos isso, nós estamos paganizando o conceito de Deus. Um dos grandes avanços que a Bíblia nos traz é aquele que nós vemos no Gênesis, quando vai dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso faz toda a diferença quando nós comparamos com o conceito que os pagãos tinham dos deuses. Os deuses pagãos eram criados à imagem e semelhança dos homens. Por isso que, se nós olhamos a mitologia das religiões pagãs, os deuses eram em tudo parecido com seres humanos. Os deuses tinham inveja uns dos outros, os deuses competiam uns com os outros, os deuses faziam tudo aquilo que o ser humano faz. Ou seja, deuses criados à imagem e semelhança dos seres humanos. No entanto, Javé, o Deus dos judeus, que vai ser a base do cristianismo, ele inverte isso. Nós é que somos criados à imagem e semelhança dele. Por isso nós refletimos aquilo que Deus é. E somos chamados a agir do jeito que Deus age. Nós vemos isso nessas leituras de hoje. A primeira leitura do livro da sabedoria, e o livro da sabedoria é o livro mais novo do Antigo Testamento. Ele foi escrito mais ou menos uns 50 anos antes de Jesus Cristo nascer. E ele foi escrito com 2 objetivos: direcionar uma mensagem aos pagãos para que eles mudassem o conceito que eles tinham dos deuses, ou de Deus. Era um convite àqueles que estavam na idolatria, seja no mundo pagão, seja no mundo judeu, porque os judeus estavam se voltando para uma prática de idolatria, paganizando o conceito de Deus. O livro da sabedoria vai dizer quem é Deus, e vai mostrar Deus como a sabedoria, aquele que sabe esperar o momento de fazer as coisas, e vai desenvolver uma série de características de Deus. Vai dizer que Deus é tudo isso que nós estamos falando agora, que Ele é paciente, que Ele é misericordioso, que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é justo. E justiça na Bíblia, justo é aquele que é fiel à sua própria essência. Deus é justo porque Ele é fiel a Ele mesmo, a sua própria essência. E sua essência é essa. Não é uma essência vingativa, é uma essência que perdoa. Ele não é impaciente, Ele espera o momento certo. A segunda leitura também vai falar dessas características de Deus. No domingo passado, Paulo vai nos convidar na segunda leitura a fazer uma escolha: viver segundo o mundo, segundo a carne, ou viver segundo Deus, segundo o Espírito. Ele nos convida a viver segundo o Espírito. E hoje, Paulo também vai dizer
que Deus, por causa da sua misericórdia, por causa da sua paciência, da sua bondade para conosco, Ele vai nos enviar o Espírito para que o Espírito nos ajude a viver segundo o próprio Espírito. Nós não conseguiremos viver segundo o Espírito só com as nossas forças. Por isso, Deus vai mandar o Espírito sobre nós, para que o Espírito nos ajude a viver dessa forma. E a mesma coisa acontece no Evangelho. As parábolas do reino. Eu não vou aqui me deter nas parábolas, até porque Jesus explica o significado da última parábola contada hoje. E o que nós temos que levar em conta hoje é exatamente isso. O reino de Deus, que é o projeto de vida de Jesus, que Mateus chama de reino dos céus, mas é a mesma coisa que reino de Deus. O projeto de vida de Jesus é um dom de Deus e é um dom que Deus quer que nós participemos da sua construção. Quando nós temos na missa a oração Eucarística 5, que só é usada no Brasil, que foi feita só para o Brasil, vai dizer, a oração eucarística vai dizer e vai invocar que venha o reino de Deus nessa vida, na nossa vida, reino que também é nosso. Deus sempre trabalha por parceria, nunca vamos nos esquecer disso. E esse reino é exatamente isso. Ele começa já nessa terra, o reino de Deus já está presente, embora nós tenhamos dificuldades, às vezes, de perceber a presença desse reino. E esse reino reflete a natureza de Deus. Já está presente na nossa vida tudo aquilo que Deus é. Já está presente a misericórdia, já está presente a bondade, já está presente a paciência, embora nós tenhamos, às vezes, dificuldade de perceber essas características. E é um convite para que nós não paganizemos o conceito de Deus. Mesmo hoje, nós cristãos, às vezes, temos visão pagã de Deus. Esse é um convite que a liturgia nos faz. Enxergar Deus na sua essência. Por isso é importante que na nossa catequese, por exemplo, a igreja, na nossa catequese, nós tenhamos o cuidado de não transmitir uma imagem distorcida de Deus. Porque senão os catequizandos vão desenvolver não amor por Deus, mas medo. E Deus não quer ser temido, Ele quer ser amado. Nas nossas casas também, os pais, que tipo de visão de Deus os pais, nós os pais, porque eu também tenho um filho, né? Eu tenho 23 anos. Que visão de Deus, que face de Deus, nós os pais e mães transmitimos para os nossos filhos. Isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Pode ser que muitos de nós aqui tenhamos sido educados nessa visão um pouco distorcida de Deus, e que a liturgia de hoje nos convida a superar. É claro que essa visão misericordiosa de Deus não é incompatível com a responsabilidade, pelo contrário. Se a essência de Deus é ser amor, a misericórdia de Deus é uma misericórdia que exige de nós um esforço, uma contrapartida, porque o amor é exigente. Dizer que Deus é misericordioso não quer dizer que Deus é complacente com tudo, mas Deus sabe quando e como exigir de nós. Por isso, Ele é paciente, porque todos nós somos simultaneamente joio e trigo. Joio é o negativo que nós trazemos dentro de nós, o trigo é o bom. Todo ser humano tem luzes e sombras dentro de si, e Deus é paciente o bastante para esperar que nós amadureçamos. Essa visão de Deus é fundamental hoje, sobretudo, porque hoje nós somos desafiados com o nosso comportamento, com a nossa mentalidade, a mostrar a verdadeira face de Deus. Nós não estamos mais num país
onde havia uma única religião. Durante 400 anos, nós, católicos, dominamos o cenário religioso no Brasil. Hoje não é mais assim. Então, hoje, o Brasil é um país plural, inclusive na dimensão religiosa. Isso é um desafio para nós. Nós precisamos modificar o modo como nós mostramos Deus para os outros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.